Bom dia a todos. Eu sou professora da Rede Municipal de Campinas. Eu sou efetiva na educação infantil, mas não fiz pedagogia. Eu me especializei em educação infantil e acabei fazendo biologia. Eu dou aula também para a Rede Municipal no ensino fundamental e também à noite para o EJA, que é jovens e adultos. Então, eu trabalho com basicamente todas as faixas etárias de criança. Uma das coisas que eu queria pegar o gancho da Fernanda foi que eu não conhecia esse site que você expôs aqui. E eu acho isso uma judiação. É o tipo de coisa que a gente tem que divulgar e muito. Principalmente nas escolas, para os pais, nos hospitais, na assistência social. Isso tem que ser muito divulgado. Porque é isso que vai dar amparo para que as nossas crianças sejam protegidas. E às vezes falta esse tipo de conhecimento para a gente. Papel da mulher na educação. Gente, como que a gente começa a falar disso? Eu tenho 32 anos de sala de aula. Eu nunca quis sair da sala de aula. Eu sempre trabalhei com criança e com adolescente. Então, o nosso papel é, assim, fundamental. Apesar de não ter sido sempre assim, né? O começo foi difícil. Hoje, graças a Deus, depois de muita luta, muita briga, muita conquista, a gente está num patamar muito melhor, muito mais forte. Podemos mostrar a nossa força, mas nem sempre foi assim. A educação... A educação, a história da mulher na educação, olha lá. No começo, nós não tínhamos acesso a escolas. Só os homens poderiam estudar. Nós ficávamos ali quietinhas, cuidando dos afazeres da casa e primando por tudo muito bem feito. E aí a coisa foi mudando, graças a Deus, e a nossa força e a nossa briga também. E começamos, a partir do século XIX, a fazer parte da escola. A mulher poderia ir para a escola, mas qualquer mulher? Não. A mulher das famílias abastadas é que poderiam fazer parte das escolas particulares, somente escolas privadas, onde elas iam aprender o quê? Física, matemática, direito? De jeito nenhum. Elas iam aprender como melhorar os afazeres da casa, trabalhos manuais, costura, como limpar bem, lavar bem uma louça, limpar um chão, deixar tudo brilhando, né? Era para isso que elas entravam na escola. Se a gente, minha Nossa Senhora. E aí a coisa começou a mudar. Nós começamos a ter outro tipo de relação, tanto com a educação quanto com o trabalho. A partir do mundo das nossas relações de trabalho e educação, o que nós temos hoje? As mulheres começaram a ir para a escola e começaram a estudar. Por que tem essa diferença? O que está acontecendo aqui? Apesar de a gente ter um número muito maior de mulheres nas escolas, nas universidades, no campo de trabalho, nós ainda ganhamos menos, apesar de estar na mesma função dos homens. A gente ainda não vai estrangular vocês, porque a gente sabe que a coisa tem que ser devagar, não pode ser, né, brutal. Mas depois do trio aqui, que vai entrar na Lesp, nos aguardem. Essas coisas vão começar a mudar, pode ter certeza. Olha lá, em muitos países, né, Europa, América do Norte, em todos os países que a gente tem feito alguns estudos, 60% das mulheres concluem os estudos. Mas, apesar disso, nós continuamos ganhando menos. Calma que a gente vai mudar. Olha lá. No caso específico do Brasil, 30% na mesma função ainda ganha menos. Para mim é uma aberração. Eu não concordo com isso de jeito nenhum. Mas, aí é que eu falo,
Aonde está o papel na educação? Aonde está o papel da mulher na educação? Aí. É a gente criar os nossos filhos mostrando que isso tem que ser mudado. O nosso papel é criar os nossos filhos e filhas mostrando que isso é que tem que ser mudado. Que isso não pode continuar assim. E como que a gente faz isso? Conquistando. Conquistando, trabalhando, correndo atrás. Porque apesar da gente sair atrás, com certeza a gente vai chegar na frente. Eles ainda vão entender que quem manda é a gente, mas a gente tem paciência de esperar, entendeu? Estamos esperando até agora e vai dar tudo certo. Gente, as mulheres com maior especialização também ainda ganham menos. E eu, dentro da escola, a minha maior briga, a minha maior função é mostrar para as minhas alunas, e principalmente para as mães das minhas alunas, o quanto a gente precisa mudar esse papel. Mas eu tenho uma coisa, uma colocação a fazer. Não é tirando a roupa, não é gritando, não é fazendo o que a gente tem visto acontecer por aí. Porque isso só acaba degradando a nossa feminilidade. Nós somos femininas, nós somos mulheres, somos delicadas, cada uma do seu jeito. E nós temos o nosso papel dentro da educação. As minhas alunas, as minhas filhas, as minhas mães, todas sempre souberam o quanto a gente tem que trabalhar, o quanto a gente tem que lutar para conseguir isso. A taxa de desemprego ainda continua maior quando se trata da mulher. Ainda temos mais mulheres desempregadas do que homens, apesar de termos maior estudo, grau de estudo, maior conclusão de estudo, ainda estamos com uma taxa de desemprego maior do que a taxa masculina. Mas também temos aí um quadro a ser mudado que vamos enfrentar. Essa é a parte que mais me interessa. Esses estudos que foram feitos mostram que quanto maior o grau de instrução dos pais, maior será o grau de instrução dos filhos. E nesses estudos mostram também que quanto maior o grau de instrução da mãe, maior o grau de instrução dos filhos. Então, essa é a nossa responsabilidade. A gente sabe que quem incentiva, que quem está do lado, que quem faz, quem procura, é a mãe. Uma coisa muito importante que a Fernanda falou, e esse gancho eu acho que eu tenho que pegar aqui, nós, mulheres, nós temos a obrigação de estar do lado dos nossos filhos. Eu tenho recebido muito na porta da minha sala de aula, mães com crianças de 1 ano e meio a 2 anos e meio. Ah, mas ele não quer colocar o sapato, ele não quer colocar a roupa. Nós não podemos permitir que isso aconteça. A relação de responsabilidade é nossa. Nós temos que ensinar os nossos filhos, sim. É nossa responsabilidade. Ah, mas ele tem que expressar o que ele quer até certo ponto. Não é verdade? Porque senão como é que faz? A tia Valéria é uma coisa, né, filha? Mas olha, a filhinha está aqui, estudando, uma parceira. A tia Valéria é brava sim, porque as minhas crianças saem com autonomia. Sabe? Com autonomia. Mas para ela ter essa autonomia, ela precisa ter a segurança do pai e da mãe. Porque se ela não souber que ela tem um respaldo, alguém que tenha coragem de falar para ela não, e ela chorar e você continuar falando não, porque falar sim é fácil, né? Ai, tudo pode, olha que mãe boazinha, tudo é lindo. Acaba onde, Fernanda? A gente sabe, na exposição, exatamente. Esse problema que você citou da internet, a gente acompanha dentro da sala de aula. Eu acompanho com amigos das minhas filhas, amigas que já tiveram esses problemas, e é muito sério isso. Nós precisamos estar do lado dos nossos filhos. O nosso papel de educação não é só educação escolar, é educação em casa, a família.
Nós precisamos fortalecer a educação dos nossos filhos. Dizer não é difícil? É. Mas se jogar no chão, vai chorar, vai brigar, mas eu prefiro que eles chorem do que a gente depois. Aí o que eu falei da escolarização, então eu acho que a gente tem um trabalho também para fazer, nós como mulheres, temos que ajudar também os nossos conhecidos, as nossas parceiras, né? Muitas de nós temos as nossas ajudantes ali, que precisam do incentivo. Eu, como sou professora de EJA, gente, precisa voltar para a escola. Às vezes não sabe, é analfabeta. Isso é a maior judiação da face da terra, a gente precisa ajudar. A gente sabe dessa importância e tem que estar lá do lado deles. Não só das nossas crianças, mas também dos nossos adultos. Então, esse papel de educação é muito sério. Olha lá, entre pais que nunca foram às escolas, a chance de uma criança ter um diploma universitário é de 4,6, é muito baixo. Por que que isso acontece? Se ela não teve, como é que ela vai dar valor a isso? Ela não tem condição, a pessoa não enxerga, não vê, mas a gente sabe. E ali, quando a mãe começa a ter um desenvolvimento, no que diz respeito ao nível educacional materno, 39% dos filhos de mães sem instrução conseguiram terminar o ensino superior. É um número muito baixo, é muito baixo. Olha o tamanho do nosso país. Nós precisamos de mais. E quando a gente tem, olha lá, mães com ensino superior, olha o percentual de crianças que concluem o ensino superior. Olha como sobe. Porque sabe a importância, sabe que é só através da educação que a criança vai conseguir. Só através da educação que nós vamos construir um futuro melhor. Isso eu já falei até para o nosso presidente. Tem que cuidar da economia? Tem. Tem que cuidar da justiça? Tem. Mas se não cuidar da educação, daqui a 20 anos, nós estaremos no mesmo barco. Então, gente, é muito sério isso. E nós, mulheres, é que temos esse papel fundamental. Porque nós é que temos essa força. Somos nós que temos essa visão e essa sensibilidade. Tá? Essas estatísticas foram tiradas de fontes diversas, procuramos em Google, dos meus estudos antigos, são 32 anos dentro de sala de aula, então tem coisa lá do Arco da Velha. E agora a nossa participação na política. Toda essa educação que veio sendo construída fez o quê? Com que nós consigamos enxergar o quanto é necessário a nossa voz dentro da política. Se nós não estivermos lá defendendo os direitos, nós não vamos conseguir nada. E aí nós temos algumas estatísticas, né, que nos ajudam a ver, olha lá, bancada feminina na Câmara dos Deputados Federais subiu de 2014, que foi o último pleito, de 51 mulheres para 77 mulheres. Apesar de ser uma porcentagem pequena de representatividade, ela está subindo. E eu tenho certeza que ela não baixa mais. Não se depender da gente. A gente está aqui para fazer isso. E essa junção de mulheres, eu tenho certeza que vai só fazer isso. Na Assembleia Legislativa, nós tivemos algumas desestabilidades aqui, né? Subiu, desceu, olha lá, 91, 94, mas agora nós subimos de 11 estaduais para 18 mulheres deputadas estaduais dentro da Alesp. Esse é um dado que nos deixa muito feliz, e eu estou numa felicidade porque eu participo disso. Então, tenho duas companheiras aqui que vão estar lá brigando, e pode ter certeza, o nosso compromisso é muito sério, e a gente vai conseguir que isso cresça cada vez mais. Essa é a nossa maior tarefa, fazer com que as nossas crianças, com que os nossos filhos possam ter essa energia e essa força, ter essa visão de que tudo tem que ter igualdade, principalmente na representatividade. Gente, muito obrigada.
Eu agradeço e espero que tenham mães fortes, encrenqueiras como eu, e que peguem no pé dos filhos e que falem não com muito amor, estejam juntos, vendo o que eles estão fazendo na internet. Eu sento, eu quero olhar, eu mexo, eu fuço. E ai, se o filho falar que não pode. Tá bom? Um grande beijo a todos.